Vai entrar. Entrou, eu vi aqui, pronto. Opa, já tá ao vivo, hein? Já está ao vivo. Está ao vivo já. Está ao Isso. vivo. Bom dia, José. Bom dia, Rondinei. Bom Na dia. paz de Arruxo, né? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Vamos aí fazer uma excelente live, né? Muita gente tem esperado aí essas informações. É bom salientar que esses livros que nós estamos recebendo, a gente vai, né? Não é só mérito nosso, né? Outras pessoas estão enviando livros para nós, né? E esse livro aí, esse outro livro, tem outro livro também, Rondinei, que também está traduzido, que eu já recebi do Ramon. E tem outros livros em língua portuguesa que a gente vai fazer live posteriormente, que realmente são muito reveladores, né? As pessoas nem imaginam o conteúdo desses livros. E principalmente, essas informações que a gente está recebendo, a gente está tendo a gente está tendo, né, o carinho, né? E é muito gratificante porque não é só a gente que está com essas informações, as pessoas também têm essas informações. As pessoas estão pesquisando, né? E para que isso é até bom para que a gente nunca fique soberba, né? Porque temos as informações grandiosas dadas por Yahusha. Então, essas informações elas não é só nossa, né? A gente encontrou informações também, mas essas informações é de várias pessoas pesquisando também, e isso é muito bom. Repito de novo, é muito bom porque a gente realmente não quer, né? E não tem intuito de ser soberba, porque a gente tem as informações. Então, as informações, elas das verdades, elas vão ser passadas, né? Como tem lá no livro da criação do universo, a frase que Yahusha falou, né? Yahusha disse: mesmo que todos me rejeitem, mas ele vai cumprir a promessa, e cumpriu a promessa. Então eu digo a mesma coisa: mesmo que todos me rejeitem, me odeiem, mas eu vou falar as verdades que Yahusha tem nos mostrado. Pronto, Ronei, pode prosseguir com a sua palavra agora. Eu quero dar um bom dia a todo o pessoal do chat aí, os moderadores, o pessoal que está acompanhando a live, né? E sejam muito bem-vindos. É um prazer estar novamente reunido com vocês aqui através dessa live. E uma coisa, Jussier, interessante que você mencionou aí, é que Sim. aqueles que levariam a promessa nesses últimos dias, aqueles que foram mencionados pelo próprio arcanjo Gabriel, no livro de Daniel, essas pessoas, elas seriam odiadas e perseguidas por causa da promessa. E isso foi o que aconteceu no passado com os discípulos de Arruxo. E hoje também acontece. Por quê? Porque as novidades da promessa, elas têm sido um verdadeiro divisor de águas. Muitas pessoas têm recebido as novidades da promessa com alegria. Outras têm recebido com ódio. Entendeu? Quer dizer, a mensagem da promessa, para algumas pessoas, ela tem sido doce. Para outras pessoas, tem sido amarga. E isso foi o que aconteceu lá no passado, na época dos discípulos de Arruxo, quando eles também levavam a promessa. Muitos recebiam com coração alegre, com alegria, e outros não recebiam, né? Isso daí já era de se esperar, entendeu? E também, Jussier, se isso não tivesse acontecendo, alguma coisa errada teria. Você não concorda? Certamente. Certamente. No... Eu cheguei aqui na empresa, né? Estou com algumas... Entrei em contato com algumas pessoas e falei, né? Falei da promessa, falei das coisas que
que são ocultos, né, e são ocultadas pelo sistema, e a gente vê que tem pessoas que ficam maravilhadas e outras ficam realmente com raiva da gente, né? Fica com raiva, né? E a gente hoje está muito, muito, digamos, prontíssimo, né? Para entender que esse odiamento, né, por parte de algumas pessoas é natural, né? É natural, e isso aí faz parte, né? Faz parte, como está no livro da criação do universo, né? Nós estamos ainda no meio do jogo, né? Ou seja, no final do jogo hoje, né? Estamos ainda no final do jogo, e essas pessoas que estão nos odiando, isso aí faz parte, né? Tem que acontecer, porque o próprio Yahushua foi odiado, né? O próprio Yahushua foi odiado. E você vê, olha que coisa interessante. O nosso Salvador, Yahushua, ele disse o seguinte, quando ele estava reunido com os discípulos, ele deu uma ordem, ele deu um mandamento para eles. E esse mandamento foi o seguinte: amai Yahweh sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. Esse foi o mandamento dado por Yahushua. E ele disse mais. Ele disse mais. Ele disse o seguinte. Yahushua disse o seguinte. Que nós, aqueles que dizem estar com ele, deveriam amar uns aos outros. Porque como pode, José, como pode uma pessoa dizer que ama a Yahweh se ela odeia o seu irmão? Ela é mentirosa. Foi isso que o Salvador falou. Porque não tem como a pessoa dizer que ama Yahweh, que ela nunca viu, e ela odiar o seu irmão, odiar o seu próximo. Entendeu? Isso não existe comunhão, não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Ou a pessoa ela está seguindo Yahushua, ou ela não está. Não existe meio termo. Não existe acordo entre Terron e Yahushua. Entendeu? Então, se isso estiver acontecendo, como nós temos presenciado isso acontecendo muito, né? Então, alguma coisa errada tem com essas pessoas. Porque elas estão rejeitando a promessa. A promessa que nós temos levado dentro dos livros, a promessa que nós temos falado dentro da Bíblia e dentro dos apócrifos, tem sido rejeitada. E isso simplesmente por uma questão de ódio. E muitas das vezes esse ódio é algo pessoal. Entendeu, José? Isso daí já identifica claramente aquilo que está dentro dessas pessoas. Entendeu? Por exemplo, a novidade da promessa, ela diz que aqui é Jerusalém. Nós temos trazido essa informação em vários livros, em diversos livros. Esses livros são livros que estão aí dentro da Torre do Tombo, de Portugal. Alguns fazem parte da Biblioteca do Senado Federal, né? Muitos livros de escritores renomados. E muitas pessoas, sem pesquisar, sem ir atrás da informação, elas têm tirado uma conclusão errônea com relação a essas informações, acreditando e dando crédito naquilo que o sistema tem passado de enganoso durante esses mais de 500 anos, ocultando a identidade do Brasil e a identidade do povo hebreu que estão aqui nas Américas. Entendeu? E hoje, nós iremos trazer aqui uma informação dentro de um livro, que esse livro encontra-se na língua inglesa, confirmando e comprovando tudo aquilo que nós temos falado. Então, ninguém vai poder falar, mas é porque escritor tal falou isso, escritor Beltrano, Ciclano falou isso. Não. Um livro internacional, na língua inglesa, irá trazer e confirmar tudo que nós temos falado. E, mais uma vez, eu vou dizer para vocês, analise uma coisa. Uma verdade, ela é comprovada dentro de documentação. A verdade, ela é comprovada dentro de livros.
dentro de documentação. Não adianta vir falar que aqui não é Jerusalém se você não tiver um livro para comprovar que não é. Entendeu? Porque a pessoa que está mantendo essa posição do sistema, que o sistema tem trazido aí por mais de 500 anos, ocultando a história do Brasil, entendeu? Ela não está a favor de Yahushua, ela não está a favor da promessa, ela não está lutando para que a promessa se cumpra e o nosso Salvador Yahushua, ele venha para cumprir todas as coisas que estão ligadas às profecias, entendeu? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a capa desse livro. Esse livro não está impresso, né? Aliás, ele não está encadernado, ele já está impresso, traduzido para o português. Nós iremos considerar, a partir de hoje, nessa live, que é o início, né? Vai ser uma série de lives dentro desse livro, com muitas informações reveladoras, muitas coisas ocultadas, que não estão dentro da Bíblia do Almeida, coisas que o sistema templário da época de Constantino inverteu a favor de implantar o catolicismo romano como religião predominante no mundo, entendeu? Então, muitas informações que nós não tínhamos, nós temos essas informações agora, tudo por causa desse livro. Eu e o Jussier já estamos mais de 15 dias lendo esse livro, já estamos pesquisando há muito tempo esse livro aí, uns 15 dias que nós temos pesquisado ele, né, Jussier? E esse livro tem revelado algo maravilhoso, informações bombásticas, tá? A capa dele eu fiz questão de deixar na língua inglesa, que era para todos vocês que estão assistindo essa live, vocês observarem que esse livro ele está completamente na língua inglesa. E para surpresa e alegria de muitos, como para tristeza de muitos também, esse livro tem confirmado e comprovado tudo aquilo que nós temos falado nas lives anteriores. E nós vamos mostrar isso para você na íntegra. Eu vou colocar aqui a capa, Jussier. Posso colocar aqui, Jussier? Pode sim, pode colocar. Olha aqui, ó. Muitas pessoas queriam saber que livro era esse, né? Ó. Muitas pessoas queriam saber que livro era esse. E pode observar que ele está completamente na língua inglesa. Olha só. Os pretos na Bíblia, traduzindo para vocês aí para o português. A rota original do povo preto nas escrituras. Entendeu? Esse livro aqui, de James S.W. Varden Jr., você pode, talvez em algum site aí, comprar esse livro, né? Eu não sei qual é o preço, mas algum site americano tem esse livro aí, e você pode estar adquirindo ele, ou, se conseguir o PDF, você pode também estar fazendo a tradução para o português, para que você possa saber dessas verdades contidas dentro desses livros. E eu quero pedir até para o pessoal do chat que está acompanhando essa live, uma coisa que eu quero pedir para vocês. As informações que vão ser transmitidas a partir de agora são informações reveladoras, e eu acho que seria interessante vocês pegarem um papel e uma caneta para vocês anotarem essas informações. Vai ser muito bom para você ajudar os seus familiares, para você ajudar os seus amigos, para você ajudar as pessoas que você conhece através daquilo que esse livro tem apresentado e tem trazido aqui no conteúdo dele, né? O Jussier aí, acho que talvez por sinal de internet a imagem dele caiu, mas nós vamos dando continuidade aqui, e ele já vai retornar, né? O Jussier já vai retornar aí, e eu vou falando com vocês aqui até ele retornar, tá? Esse livro, ele tem 270 páginas, em média, 270 páginas. O que nós iremos fazer? Nós iremos fazer uma série de lives dentro desse livro, né? Nós iremos fazer uma série de lives, porque as informações a respeito do povo hebreu são reveladoras, e confesso para vocês que a grande maioria das informações contidas aqui, nós não tínhamos essas informações. Mas a partir do momento que nós lemos esse livro, nós ficamos sabendo de muita coisa que foi mudada lá nos concílios, né? Aquilo que Constantino, ele fez com as escrituras. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha que coisa extremamente séria. Foi criada
foi criada para o Brasil uma Bíblia. Foi criada para o Brasil uma Bíblia. E essa Bíblia chama-se, a versão dela, João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, ele era um monge católico. O protestantismo, hoje, aqui nas Américas, usa essas escrituras, entendeu? Ela contém verdades? Contém. Por quê? Porque a mentira não consegue se manter sem a verdade. Entendeu? Ela contém muitas verdades, porém, ela também contém muitas coisas que foram invertidas, muitas coisas que foram ocultadas, né? E isso tem causado a dúvida em muitas pessoas, e principalmente aquelas que não pesquisam, aquelas que não leem, aquelas que não vão atrás da informação. Entendeu? A coisa é bem séria, por isso nós decidimos fazer uma série de lives para poder ajudar vocês a entenderem aquilo que a Escritura tem passado. Porém, muitas informações, o Jussier retornou aqui, ó. Porém, muitas informações que a Escritura do Almeida tem passado, elas têm sido transmitidas de forma contrária, de forma errônea, e nós iremos mostrar para você, dentro desse livro, através de algumas leituras aqui, que muita alteração foi feita. E isso nós sabemos que foi feita para a implantação de um sistema templário e religioso, né, aqui nas Américas, para ocultar a verdadeira identidade do povo hebreu, que é os pretos e os índios que estão aqui nas Américas, e principalmente ocultar também a geografia, e além da geografia, ocultar a história, porque um povo que não conhece a sua história é um povo que também não sabe das suas origens. Não é verdade, José? Verdade, verdade. Você pode começar a introdução aí do livro, Rondinei? Por gentileza. Olha as só. Informações fortes, né, já. Aqui na primeira página, Jussier, que eu separei aqui, né? Aqui diz o seguinte. Primeiro volume foi Negros da Bíblia, o livro de Ham. Eu vou ler como está aqui. Nós sabemos que na Bíblia do Almeida está Cã, se referindo a um dos filhos de Noé, né? Cã. Mas aqui está mencionando Ham. Então, isso daí pode ter sido uma alteração causada também dentro da Bíblia do Almeida, como muitas outras, entendeu? Exatamente. E aqui diz o seguinte, a composição racial da humanidade foi estabelecida pelos 3 filhos de Noé, que aqui no livro diz Noã. Olha só para você ver, José. Um livro, a gente sabe que os livros que estão na língua inglesa trazem a verdade. Entendeu? Eles jogam a verdade mesmo, não é como os livros que tem aqui no Brasil, embora muitos também falem a verdade, mas não fala como os livros que estão na língua inglesa. Mas aqui os nomes, por exemplo, o nome de Cã é apresentado como Ham. E o nome de Noé, que nós aprendemos dentro da Bíblia de Almeida como Noé, Noam. Gente, a Bíblia do Almeida, ela tem colocado uma informação, e essa informação que foi colocada dentro dela, ela está invertida. Se a gente fizer uma pergunta aí para o pessoal do chat, Jussier, quem foram os 3 filhos de Noé? Quem foram os 3 filhos de Noé? Eles vão responder que foram Sem, Cã e Jafé. Eles vão responder nessa ordem, não é? Isso. Só que essa ordem aí, ela tá certa? Essa ordem não tá certa. O livro... A gente sabe que não. Pode falar, José. Eu tava pesquisando já em outro livro. Nós vamos fazer live ainda, Rondinei, com um livro chamado De Recife a Manhattan, a Nova Jerusalém. Eles tiraram Jerusalém daqui e colocaram lá nos Estados Unidos, em Nova York, Manhattan. Tem esse livro aí, tá? Tem até ele para vender. Comprovando que os Askenazes levaram toda a história da verdade, né, de Arusho lá
para Manhattan, Estados Unidos, Nova York, fazendo com que a América do Norte fosse a Nova Jerusalém. Nós temos livros comprovando isso, que a gente vai fazer live depois. O próprio Martin Luther King, quando ele descobriu que o Brasil era Jerusalém, ele foi assassinado pelos askenazes, ele e o Malcolm X. Isso está na bibliografia de Martin Luther King. Os hebreus dos Estados Unidos, né? Eles sabiam da verdade primeiro do que a gente, por um detalhe. Porque esse livro que fala de Recife a Manhattan, eles decidiram, os askenazes, holandeses, franceses, ingleses, decidiram que a língua que ia ficar verdade foi a língua inglesa. Tanto é que os americanos que já sabem de Yahushua lá, e eles que eu tenho no Facebook, eles têm me solicitado muito, mas eu não falo inglês. Eu entendo muitas palavras, muitos contextos, mas eu não falo inglês. Então, eles tentam se comunicar comigo, né, desesperadamente, por sinal. Eu estava agora há pouco, ele mandando um vídeo para mim e tal, né, porque ele já viu o meu perfil, já viu os vídeos que a gente posta lá, né. Então, e por falta da comunicação do inglês, eu não consigo falar com eles, né. A comunidade dos hebreus nos Estados Unidos hoje é muito forte. Nós sabemos que esse ano foi o ano que foi encerrada a escravidão, que está finalizando. Donald Trump ontem falou no jornal que dia 15 de junho desse ano acabaria a escravidão, né, dos pretos. Então, nós estamos nessa linha da história. O prefeito daquela cidade lá, Minnesota, né? Acho que, se eu não me engano, é Minnesota, já havia avisado que 400 anos de escravidão foi muito para o povo preto. Muitos movimentos dos hebreus dentro dos Estados Unidos a cada dia mais forte, porque eles têm uma condição financeira melhor do que a dos brasileiros, então eles conseguem fazer um movimento mais forte, né, em todos os meios, inclusive fisicamente, né. As pessoas não acordam, infelizmente as pessoas não acordam. A mentira que foi colocada no mundo todo é muito poderosa, infelizmente, é muito poderosa, porque só quem vai... Eu estava conversando com o Dil e ele me perguntou: José, na tua opinião, quando será a prosperidade do povo hebreu? Eu falei: Dil, vai acabar a escravidão, mas só virá quando o Yahushua nos dará. Enquanto Yahushua não tomar tudo que foi roubado nosso e não nos devolver, não vem a prosperidade do povo hebreu. Vai ficar somente na promessa do sistema, como acontece há muito tempo. Então, nós temos esse livro de Manhattan, de Recife a Manhattan. Temos outro livro que fala sobre a história de Salvador, dos rios que foi ocultado entre Jerusalém, Rio de Janeiro, Minas, até Salvador. Inclusive, quando a Bíblia fala em Jerusalém do Alto, né, que eles subiam a Jerusalém, é Salvador também. Isso é muito forte dentro dos livros. No livro, os personagens, a história narra claramente que eles estão em Jerusalém, aqui no Brasil. Isso vai ser... eu já mandei até uma parte de um livro a Rodney, só para ele ler. Quando ele leu a página, ele falou: pô, aqui é Jerusalém. Eu digo: então, aqui fala do Brasil. Aqui é um livro sobre Salvador, sobre Minas, né? Sobre Rio de Janeiro e os rios que foram ocultados. O único que sobrou foi o Rio São Francisco. O Nordeste não era seco assim. Eles soterraram todos os rios do Nordeste e criaram e ocultaram as informações que havia na região do Nordeste, né? Que do Brasil é uma das terras melhores para se plantar. Então, nós temos esse livro e temos outros livros mais interessantes também, que nós vamos fazer lives no futuro. É muito livro para a gente ler, né? Muito livro para a gente ler. A gente não dispõe de tempo hábil, né? Essa aqui é a grande realidade, né? Nossas vidas não são fáceis, né? Nossas vidas são difíceis, né? São difíceis.
Muitos de nós, na realidade, já nos pensamos em nos matar no passado, isso foi fato, muitos de nós, porque nossas vidas eram, digamos, muito sofridas, e hoje, né, é ao contrário. A gente se deparou com a verdade, e a verdade não vai parar, e nós não temos mais esse medo, né, que o sistema nos colocou, que a gente venha a ter depressão, porque a nossa vida é ruim. Nós não temos mais isso, né? Nós não temos mais isso. Então, Rodney, pode falar aí a parte do livro aí. Aqui é somente uma explanação de que muitos livros virão. Não é só esse aqui já é uma verdadeira bomba, mas muitos virão. E a verdade não para, né? Jussier, fazendo uma complementação do que você acabou de dizer a respeito de o Brasil ser Jerusalém, o livro Terras do Brasil, de Laurito, né? O primeiro nome eu lembro que é esse aí, Laurito. Depois a gente transmite aí para o pessoal, né? Muitos já conhecem esse livro. Eu fiz uma live falando a respeito do estado do Rio Grande do Norte, a cidade chamada Natal, que significa nascimento. Interessante observar que aquela cidade chamada Natal, aquela região toda ali pertencia a Belém da Galileia. Belém da Galileia. E nós sabemos que Galileia, dentro da Bíblia do Almeida, é chamada de Grande Mar, de Galileia das Nações. E essa Galileia das Nações, ela é o Oceano Atlântico. Entendeu? Então, quando se refere ali ao local do nascimento de Yahushua, aquela região onde ele nasceu, que é a capital, né, para onde José foi com Maria, e José ele caminhou cerca de 7 quilômetros, a própria geografia do local, da distância de uma cidade chamada Nazaré, um bairro chamado Nazaré, muito próximo da capital de Natal, entendeu? É uma distância de 7 quilômetros, e a partir daí nós entendemos que por que Maria foi montada no jumento. Porque a distância proporcionava isso, essa facilidade. Apenas 7 quilômetros, entendeu? Até o lugar do censo, aonde eles estavam indo para fazer o censo. E aquela região, Jussier, ela é chamada, pelo livro Terras do Brasil, né? Terra do Brasil, ela é chamada de Cidade de Davi. Lá está escrito Belém, Cidade de Davi. E isso prova que Jerusalém não está limitada ao estado do Rio de Janeiro, mas ela pega todo o Brasil. Essa é a grande verdade, entendeu? Porque olha que coisa bonita é como aqui, existe. Oi. Olha que coisa bonita aqui, Isaías 1:3 aí, confirmando o que você está falando, ó. Isaías 1:3, ó. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Olha tá só vendo? que informação. Isaías 1:3, ó. Mas Israel, ó, olha só que informação, Rodinei, atual, totalmente atual, ó. Mas Israel não tem o conhecimento, o meu povo não entende. Olha que coisa. Vou ler Você tá de novo, vendo aí? Isaías 1:3, ó. O boi conhece o seu possuidor. Olha só que indireta de arruxo, ó. E o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. Olha, as tribos não têm conhecimento. Aí ele diz, ó, o meu povo não entende. Tá vendo aí? Olha que comprovação. Olha que comprovação dentro desse texto de Isaías aí, pessoal. Repete aí, Jussier, o livro, para o pessoal anotar. Isaías 1:3. Olha só como as informações vêm na hora certa. Ó, Isaías 1:3, ó. E a gente nem entrou no livro ainda, ó. Isaías 1:3, ó. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel, olha só que informação, Rodinei. Já ouviu isso aqui? Você já ouviu alguém falar esse versículo, Rodinei? Não. Já ouviu alguém falar esse versículo? Não. Vou ler de novo, ó.
Isaías 1:3, ó. O boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, as tribos não têm conhecimento. O meu povo não entende. Tá vendo aí, ó? O povo precisa anotar essa passagem. Anote aí essa passagem, pessoal. Isaías Pode falar. 1:3. Isaías 1:3. O boi não conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Por Tá isso vendo? que por isso que os próprios hebreus, né, infelizmente, nesse livro comprova que essa questão de judaísmo já é muito antigo, né? É muito antigo, e quando Yahushua estava aqui para cumprir a promessa, as 12 tribos que estavam aqui vieram, estavam espalhadas no mundo todo, era dono do mundo todo, e as 12 tribos que estavam aqui também foram hostil com o próprio Yahushua. Não aceitaram Yahushua. Não aceitaram Yahushua, porque o povo queria que Yahushua fizesse, vingasse, né, já a tortura que o povo, as 12 tribos estavam sofrendo, queria que Yahushua vingasse naquele momento, mas não era o momento que Yahushua ia cumprir a promessa, né, e nos resgatar. Não era o momento aquele ali. Mas o povo, a ansiedade que as pessoas tinham dentro dos seus corpos, queria que Yahushua vingasse, mas Yahushua não veio naquele momento para isso. Ele virá ainda para nos honrar, ele virá ainda e vai ter o momento, mas naquele momento que as pessoas ficaram com raiva do próprio Yahushua e rejeitarem Yahushua, e, né, os próprios hebreus disseram, então o sangue, né, de Yahushua cai sobre eles, aí foi a profecia dos 400 anos de Deuteronômio 28 cumprida, e toda a maldição realmente foi proclamada, né, durante 4 séculos. 4 séculos. Você falou aí, Rondinei, os nomes que a gente vê aí, né, Cã, que é Ram e tal. Na história da humanidade, nós temos 3 povos da América, né, que é os Incas. Os Incas, né? Os Maias e os Astecas. Estão aí os 3 filhos de Noé. Os Incas, os Maias e os Astecas. Isso aí, em toda a história, eu já fiz live com esses livros, né? Estão todas documentadas nas lives. O livro As Digitais dos Deuses prova que Tiahuanaco, né, no Peru, foi onde a arca parou de Noé, foi onde a arca parou. A Babilônia foi no México, né? E os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, né, que se conhece no popular, na realidade, eles foram os Incas, os Maias e os Astecas. Isso são nomes também modificados, mas são aqueles três povos ali, né, que caíram, se venderam muitos ali, né, e até hoje, a gente sabe hoje da verdadeira história, e tem muitos hebreus se vendendo ainda para o sistema, né? E por isso que Yahushua falou lá na criação do universo, olha só o nome do livro, criação do universo é o início. Mesmo que todos me rejeitem, ele cumprirá a promessa, e já cumpriu. Exatamente. Lembrando que a tática da troca de nomes, né? A tática da troca de nomes foi uma prática desenvolvida e trazida pelos anjos caídos da cidade de Atlântida. Entendeu? A troca Exatamente. De nome, ela oculta a identidade. A troca de nome oculta a identidade. A troca de nome, ela esconde a história. Entendeu? Então, nós vemos que dentro da Bíblia do Almeida também houve essas passagens mudadas. No caso de Cã, que foi ensinado para nós, não é Cã, é Ram. Né? Isso. E também, no caso aqui de Noé, nós aprendemos como Noé, mas também houve uma pequena mudança, uma pequena alteração, porque o nome correto é Noa. Entendeu? Isso. Então a coisa é bem... Para você ver como que o sistema
templário, religioso, que envolve o catolicismo e o protestantismo, já vem atuando desde a época em que Constantino era imperador romano. Vamos dar continuidade aqui na página, Jussier? Porque eu acredito que o pessoal quer saber das outras bombas. Por favor, por favor. Então, veja um detalhe que eu vou ler agora aqui para vocês, dando continuidade na primeira página, tá? Olha só. Shem, pai do povo semita, da Ásia, no meio e no extremo oriente. Vamos dar uma pausa aqui, José? Por favor, vai. Pode mandar essa bomba. Olha aqui, ó. Sem, pai do povo semita da Ásia. O Brasil era conhecido antigamente por Ásia. O Brasil era conhecido por Ásia. Anota aí essa informação, vocês que estão com caneta e papel. E ainda diz mais aqui, Jussier. No meio, olha a extensão. No meio e no extremo oriente. Sabe o que significa isso? Isso significa que inverteram a geografia para ocultar a verdadeira identidade das 12 tribos e também ocultar a história do Brasil. Aqui nas Américas não é Ocidente, aqui nas Américas é Oriente. Você quer confirmar essa informação? Procure esse livro, Os Pretos na Bíblia, que você vai ver o que esse livro está falando. Entendeu? Assim como os anjos caídos trouxeram a troca de nomes para ocultar a história, isso também inclui e envolve a geografia. E isso foi feito para ocultar a história do Brasil, porque a Ásia, a qual se refere ao Brasil, ela é o mesmo Oriente, chamada de Oriente. Tá? E um outro detalhe aqui, Jussier, continuando Sim. aqui, ainda diz o seguinte, ó. O seu filho Han, também conhecido como Cã, né? Ken ou Kemi. Olha só, o Cã, que nós aprendemos como Cã, ele também é conhecido como Ken ou Kemi, tá vendo? Pai da raça negra, e Jafé, seu filho mais velho, pai dos europeus. Tá vendo, ó? Pai dos europeus. Jafé, dentro desse livro aqui, Os Pretos na Bíblia, José, ele é o filho mais velho. Então, aquela ordem que foi colocada dentro da Bíblia do Almeida, ela tá errada. E Ronei, faz todo sentido o filho mais velho, ele dominar os mais novos. Faz todo sentido. Exatamente. Todo sentido. Sempre foi assim, né? O mais velho Isso. sempre teve a porção dobrada, como diz a Escritura. Exatamente. Então, Jafé, ele não é o mais novo. Jafé, ele é o mais velho. Ele foi o primeiro filho de Noa, Jafé. E Sem, ele foi o mais novo, Sem. E o livro confirma que o cristianismo eurocêntrico, né? Olha só. Aqui é chamado de cristianismo eurocêntrico, que significa a centralização da Europa. Centralização na Europa, quer dizer, o povo de Jafé, o filho mais velho de Noa. Ronei, tem uma parte interessante aqui. Onde foi que Jacó, né? Onde foi que Jacó lutou com o anjo? Onde foi? Qual foi o lugar? No início do livro aqui, a minha não está marcada como a sua, né? Mas no início do livro, nós temos os PDF de 2 até 23, se eu não me engano, né? Mas você pega no início do livro, tem assim, ó, Hebreu. Aí tem Jaboque. Onde Jaboque ele chama de Zebuseu, né? Ele chama de Zebuseus na Bíblia, mas aqui está no livro Jaboque, onde Jacó lutou com o anjo de Arruxua. Jerusalém, a cidade cananeia,
olha só, Jerusalém, a cidade cananeia, era Melquisedeque como sacerdote. Olha que informação. Jericó, a primeira cidade cananeia destruída após a morte de Moisés. Veja que eles destruíram isso aí para ocultar essas verdades, cara. É incrível isso aqui. Exatamente. E Jericó Essa mesma anotação. no Ceará, né? Hoje fica na região do Ceará. Né? Fica a região do Nordeste, essa cidade, a primeira cidade, né? Veja só, a primeira cidade. Tanto é que os jumentos vêm de lá, né? Com leite, etc, né? Exatamente. Dentro dessa mesma página, Jussier, inclusive o pessoal que está assistindo a live, vocês que estão com caneta e papel, anota essas informações que nós iremos passar para vocês, tá? Jussier, dentro dessa mesma página diz o seguinte, ó. Dentro dessa mesma página diz o seguinte, ó. Nome, olha aqui, ó, Canaã. O nome significa baixo, pai dos cananitas. Entendeu? Aí embaixo está escrito assim, ó. Algumas cidades antigas, terras de Canaã. Algumas cidades, presta atenção, pessoal, você que tem ouvido vários canais aí no YouTube falando que o Brasil não é Jerusalém, falando que nada aconteceu aqui, presta atenção na informação trazida por esse livro, na língua inglesa, tá? Olha só, antigas terras de Canaã. Todos sabem que Canaã é aqui o Brasil. Canaã está no Brasil. Antigas terras de Canaã. A primeira delas é a cidade de Ai. Você lembra do ocorrido ali, Jussier, da cidade de Ai? Pode falar, Rony, pode falar. A cidade de Ai, ela é uma cidade conhecida por uma derrota que Josué teve por causa do pecado de um homem chamado Acã, que roubou aquilo que não era para ele tocar. Entendeu? E os homens da cidade de Ai saíram na proporção de 3 contra 1 nessa batalha. E muitos hebreus, soldados do exército hebreu, foram mortos por causa do pecado de Acã. Essa cidade de Ai, mencionada na Bíblia do Almeida, também, essa cidade está dentro do Brasil, porque essa é uma das cidades antigas da terra de Canaã. Entendeu? Aqui está falando terra de Canaã. Isso. Outra cidade, Jussier. No livro... Sim. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Outra coisa interessante, eu não lembro a página aqui, pelo PDF aqui, né? Mas também fala, né? Você até tinha me comentado, né? A gente estava conversando, você comentou, né? Descobrimento dos sacerdotes que não eram descendentes das tribos, descendente de os distritos que presidiam, lembrar Melquisedeque, rei sacerdote na Cananeia de Salém. Em Salém. Ou seja, o livro do Alto de Adão, o primeiro habitante do livro do Alto de Adão foi o próprio Melquisedeque, foi o fundador de o fundador de Salém. E Salém fica onde? Na Cananeia. Fica onde, Salém? No Cananeia. Canaã. Que é a terra de Canaã. Isso aí ele complementa aqui, ó. Embora ele não fosse cananeu nem de Salém, mas sim de Jerusalém, Melquisedeque, porque ele foi o fundador de Jerusalém. Tá lá? Exatamente. O Alto de Adão. E esse livro de Alto de Adão comprova esse livro aqui. Exatamente. Exatamente. Ô, Jussier. Pode continuar. Como que uma pessoa pode dizer de boca, né? De boca, que o Brasil não é Jerusalém com todas essas informações dentro de um livro na língua inglesa? E agora? Não é só, repito, gente, não é só esse. Não é só isso, tem mais livros, né? Tem mais livros. Isso aqui é apenas um aperitivo que a gente vai começar a trazer esses livros em inglês, né? E não vai parar enquanto isso aí não para.
né? O Rondinei aí já adquiriu uma impressora. A gente está vendo aí um tradutor aí do inglês para o português para a gente traduzir esses livros em português, né? E já houve o burburinho nos Estados Unidos que estão escondendo os livros da história da África, né? Porque a história da África eles escondem muitas verdades, né? Nem livros de língua inglesa, né? E eu tenho um livro também em português de história da África, um volume que eu não lembro agora. Ele é tipo um resumo de tudo, que ele comprova o que a gente tá falando nesse livro, que o Brasil é Jerusalém, o descendente de Han, né? Os cananeus, a mesma história comprova aqui. Quer dizer, não é só um livro, são vários. São vários, né? Pode continuar, Rodney. Jussier, sim. Olha que coisa interessante. Você tem aquela parte aí, Rodney, olha só. Você tem a parte aí que fala que Canaã e as terras férteis. Você tem aí perto aí? Essa parte que você está mencionando, deixa eu ver aqui. Essa parte que você está mencionando, eu não tenho ela aqui ainda anotada. Não, ó, então deixa eu falar um pouquinho dessa aqui, ó, do que está anotado aqui, ó, no meu celular. Ó. Pode falar. Pode falar. Descobrir seus parentes próximos. Pedra de Canaã. Existe uma pedra de Canaã. Olha só. O ato de Canaã foi caro. O que foi que Canaã fez? Pelo que o livro aqui diz. Ele tem umas informações que eu não vou falar aqui. As pessoas têm que ler. Porque é relacionado à sexualidade. Eu vou só falar por alto. Diz assim, ó. Descobrir seus parentes próximos. Pedra de Canaã. O ato de Canaã foi caro. O livro aqui ele vai mencionar o seguinte, que quando diz que Canaã, né, foi amaldiçoado, foi porque Han, viu, quando diz que a Bíblia diz que esconde, e o livro aqui fala o que foi realmente o que aconteceu, eu já falei até com alguns irmãos também, quando diz que Cã viu a nudez de Noé, não foi isso que aconteceu. Foi, na realidade, infelizmente, Cã, né, teve relação com a mulher de Noé. Então, a maldição foi por isso. E esse livro aqui, ele prova isso. A maldição de Canaã, que era o filho de Cã, foi justamente por esse ato. Foi justamente por esse ato. E o livro aqui prova, ó. Eu não vou falar essa questão aqui que eu estou dizendo para você da sexualidade, para não ficar feio aqui na live. Mas as pessoas podem ter o PDF depois, está tudo em PDF traduzido, e as pessoas podem ler. Ó. Descobrir seus parentes próximos. Pedra de Canaã. O ato de Canaã foi caro. Olha só, o ato de Canaã foi caro. 400 anos, gente. Ele perdeu sua herança. Por isso que nós não temos nada. Perdemos a nossa herança. E a Rússia resgatou. A qual as escrituras se referem à terra de Canaã. Olha que informação. Conhecida hoje como... Aí ele vem aqui, ó. Como Israel. A terra de Canaã. Olha só que coisa, ó. A terra de Canaã. O autor sabe o que está dizendo aqui, ó. A terra de Canaã era a área mais fértil da Bíblia. A área de Canaã, está aqui no livro, ó, era a terra mais fértil da Bíblia, sendo referida como uma terra que flui, estou até emocionado, uma terra que flui leite e mel. Olha aí, gente. Uma terra que flui leite e mel. Vocês ouviram isso? Pessoal do chat que está acompanhando a live, vocês que estão assistindo essa live, vocês estão ouvindo essas informações? Vocês estão conseguindo entender e absorver essas informações que vocês estão ouvindo? Vocês ouviram isso? Jerusalém, Israel é o Brasil. Terra fértil de Canaã. Terra fértil de Canaã. Jamais essa terra seria uma terra seca, uma terra árida, jamais. Uma terra fértil, entendeu? Por isso que nós confirmamos e afirmamos,
o Brasil é Jerusalém. Mais uma prova, mais um documento, mais um livro na língua inglesa, mostrando e comprovando que o Brasil é Jerusalém. Entendeu? Detratores que ficam fazendo vídeo, fazendo live contra essas informações, não estão em prol da promessa. Não estão com Yahushua. Vocês precisam pôr isso aqui, ó, para funcionar. Vocês precisam raciocinar, entendeu? Para vocês poderem entender essa verdade. Nós estamos falando de um livro que está na língua inglesa. E esse livro é que está falando e trazendo essas informações. Entendeu? E dando continuidade no que o Jussier acabou de dizer para vocês aí, vocês que estão assistindo essa live, eu ainda vou dar continuidade aqui numa página aqui, Jussier, porque aqui ainda diz sobre algumas cidades que muita gente já ouviu falar na Bíblia, mas também não sabe a localização dessa cidade. E esse livro, Os Pretos na Bíblia, ele revela, ele traz essa informação. Entendeu? Por exemplo, ó, a cidade chamada Acor. Muitas pessoas já ouviram falar dessa cidade, né? Esse lugar, trata-se do lugar cananeu, olha aí, ó, lugar cananeu, aonde Acã foi executado com a sua família. Entendeu? Outra cidade, anota aí, pessoal, anota aí essas informações. Outra cidade, Ascalon. Eu creio que muitos de vocês aí que estão assistindo a live já ouviram falar de Ascalon. Entendeu? Ascalon foi o local onde Sansão matou 30 cananeus. Jussier, aqui diz que Sansão matou 30 cananeus por suas roupas. Somente por suas roupas, Sansão matou em Ascalon 30 cananeus. Você já viu essa informação dentro da Bíblia, Jussier? Não, nunca vi. Nunca vi. Eu também nunca tinha visto. Ele traz realmente informações que a gente nunca viu. E tem mais informações, não são só essas, né? Não são. Tem muito mais informação. Isso aí eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto isso aí. E nem lido. Exato. Eu também não. Eu também nunca tinha visto. Que Sansão, apenas com a sua roupa, matou 30 cananeus em Ascalon. Entendeu? Outra informação, Jussier, aqui dentro do livro. Betel. Olha, gente, por favor, vocês que estão assistindo essa live, atentem para essa informação que eu vou falar para vocês agora. Por favor. Por favor. Atentem para essa informação. Vocês já ouviram falar de Betel, não ouviram? Eu creio que muitos de vocês já ouviram falar de Betel. Você já ouviu, Jussier? Já ouvi. Já ouvi falar de Betel. Eu estive recentemente em Betel. Olha o que o livro está falando. Olha o que o livro está falando. Onde Abraão construiu um altar a Yahweh. Gente, a Bíblia do Almeida diz que quem construiu esse altar foi Jacó. E não Exatamente. Foi Jacó, foi Abraão. Foi, exatamente. O pai das 12 tribos, né? Exato. Por isso que nós dissemos, no começo, no início da live, nós falamos para os irmãos aí, para o pessoal, né? Nós falamos para todo mundo, gente, esse livro, ele vai trazer informações que nós nunca tínhamos ouvido. E todas essas informações que estão dentro desse livro, está também contida dentro de uma Bíblia, Jussier, que essa Bíblia só circulou, sabe aonde? Na França e Inglaterra. Ela não saiu para outros lugares de lá. Essa versão da Bíblia, traduzida do grego. Ela só circulou na França e na Inglaterra. Ela não foi nem para Roma, para você ter uma ideia. Olha para você ver. Passou, sim. Olha para você ver o estrago que fizeram no Concílio de Nicéia. Olha para você ver o estrago que os concílios de Constantino fizeram nas Escrituras. Entendeu? Outra informação, Jussier. Sim. Você já ouviu falar da cidade de Dotã? Não. José
foi jogado na cova, nesse lugar cananeu, chamado Dotã, lugar cananeu. Lembrando que Canaã está onde? Aqui, né? Aqui no Brasil. Canaã está no Brasil. O Brasil é a terra de Canaã. Cidade de Dotã, o lugar onde José foi jogado na cova. Entendeu? Outra informação, pessoal, vocês que estão acompanhando a live, anota essa aí também. Vocês já ouviram falar de Gaza, né? Quem já ouviu falar de Gaza? Todos nós, né? A Gaza falsa nós já ouvimos lá do outro lado, né? Então, a faixa de Gaza é o mesmo local aonde é chamado Gibeão. Gibeão, o tabernáculo foi montado ali. Aquela tenda, aquele tabernáculo que era uma tenda, foi montada em Gibeão. Olha para vocês verem as informações que esse livro está trazendo, entendeu? Jussier, essa daqui muita gente vai lembrar, muita gente. Vai sim. Hebron. Isso. Lugar para onde Abraão foi e ficou conhecido como Hebreu. Mais uma cidade cananeia. Mais uma cidade situada na terra de Canaã, Hebron. Exato. Lembra que no começo aqui dessa página, nós falamos para vocês antigas terras de Canaã? Hebron também é uma antiga terra. Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas estão enterrados aqui no Brasil. Exatamente. Na terra de Canaã. Exatamente. Teve uma irmã que eu não lembro de qual foi o país que ela me falou, eu não lembro agora, que ela disse que os Askenazes, eles mesmos vão cultuar os restos mortais dos nossos patriarcas aqui dentro do Brasil. Ela falou até o nome do cemitério, entendeu? Eles mesmos vêm cultuar os restos mortais dos nossos antepassados aqui dentro do Brasil. Eu não lembro vendo aí? qual é o lugar. Eu não lembro agora qual é o lugar. Porque depois... lembro, mas essa irmã me falou. Isso foi há mais de um ano atrás aí. Informação mas quando você lembrar, José, elitizada, né? Oi? Quando você lembrar, você traz essa informação numa live. Eu não lembro agora qual foi o lugar, entendeu? Mas existe um cemitério, né? Chamado cemitério israelita, o qual os restos mortais de Abraão está nesse cemitério. E eles vêm da Europa cultuar os restos mortais de Abraão. Entendeu? Só quem conhece essa história, a história que esses holandeses, ingleses, franceses, espanhóis escreveram, italianos, né? O Reino Unido ali em geral, escreveram na língua inglesa, foi só para eles saberem. Foi só para eles saberem. As pessoas que estão na Europa hoje, os brasileiros que estão na Europa hoje, né, que não têm êxito, isso é de propósito, porque eles olham para os brasileiros e sabem quem os brasileiros são, que são os descendentes de Abraão. Então, eles odeiam isso, eles odeiam essas informações, mas eles vão ter que devolver tudo que roubou, né, em um breve tempo. Em um breve tempo. Essa exatamente. É a realidade, né? Exatamente. Pode continuar, Rodinei, por favor. Jussier, vale a pena repetir de novo. Vou ler um trecho aqui que você já mencionou. Por favor. Mas eu vou repetir de novo para o povo. Olha só. Por favor, pode repetir. Jerusalém. Já ouviram falar de Jerusalém? Vocês que estão assistindo a live, já ouviram falar da cidade de Jerusalém? Olha aqui, ó, vou repetir o que o Jussier já falou. A cidade cananeia. Gente, presta atenção. Jerusalém, a cidade cananeia, onde Melquisedeque era sacerdote. Vocês estão ouvindo isso? Jerusalém está no Brasil. Jerusalém está na terra de Canaã. A comprovação sou eu que estou falando? É o Jussier que está falando? Não. Quem está falando é o livro Os Pretos na Bíblia, que está na língua inglesa. Entendeu? Outra coisa, Jericó. Jericó
é a primeira cidade cananeia. A primeira cidade da terra de Canaã é Jericó. E que foi destruída depois da morte de Moisés. Não é, Jussier? Exatamente. E Jericó se situa no Nordeste, mais precisamente no Ceará, né? No Mais Ceará. precisamente no Ceará. No Ceará. E outro livro que confirma que Jericó é no Ceará é o livro Brasilidades. Exatamente. 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 Esse livro aqui, ele tem uma informação forte sobre a Rúshua, né? E eu vou trazer essa informação agora, né? Muito forte sobre o próprio Arrucho. Eu não lembro aqui qual é a página, né? Não lembro aqui. Mas eu marquei essa página aqui. Diz assim, ó. Deus de Israel. Tal. Começa assim, entre parênteses, né? E o cara coloca entre parênteses porque ele sabe que não é Deus o nome. Mas ele coloca aqui, entre parênteses. O autor, James aqui. Ele diz assim, ó. Se Arrucho tivesse a linhagem do homem, então ele não poderia ser o Salvador. Olha só que coisa. Pois ele teria a linhagem contaminada de Adão. Como todos os homens que não poderiam tirar o pecado. Realmente é comprovado que o corpo que Arrucho tinha não era um corpo realmente que conduzia o pecado. Isso aí, essa informação é crucial. Realmente foi um corpo que não tinha... Vamos raciocinar, gente. Se Lúcifer nos aprisionou numa mentira enorme, né? Nos conduziu a uma morte que seria, junto com esses demônios, eterna. Quer dizer, ele tinha que fazer tudo de ruim e Arrucho tinha que aceitar? Seria, não teria fundamento. Então, Arrucho, ele veio realmente com um corpo preparado, né, para sofrer o que ele sofreu. Rodinei, você falou que Arrucho, e esse livro comprova, né, a parte que você me falou. Comprova. Até as barbas de Arrucho foram arrancadas, né? Eles arrancaram as barbas de Arrucho. E bateram na cabeça de Arrucho, né? E machucaram a cabeça de Arrucho. Bateram nele com madeira, bateram na cabeça dele com madeira, bateram no rosto dele, desfiguraram o rosto dele e arrancaram as barbas dele. Entendeu? Esse livro comprova toda essa informação. Isso. E o próprio Pilatos fez isso, né? E depois disse que lavou as mãos. Tipicamente de quem? Exatamente. Tipicamente Desse povo de maçonaria que faz isso. Eles mentem, né? Eles mentem. Quer dizer, ele fez a maldade, lavou as mãos depois que fez a maldade. Exatamente. E você até me falou numa época aí, esse versículo foi você que mencionou, né, e descobriu ele aqui, ó, Isaías 56, né, que Arrucho diz, ó, ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Olha só, e Arrucho teve os cabelos arrancados, né, Isaías 56. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiram. Ou seja, o que Arrucho passou, eles não colocaram nem um milímetrozinho na Bíblia. Essa que é a grande realidade. E o que tem, eles espalharam para que ninguém entendesse. O massacre que Arrucho sofreu não foi fácil. E esse livro comprova isso, né? Tanto é que essa parte aí foi o Rondinei que viu isso nesse livro, né? Exatamente. E nós iremos ler, essa parte numa outra live. Pode falar, José. Não, pode falar. Essas maldades que foi feita, né? Que foi feita a Yahushua, né? Foi muito mais do que a gente pensa. Foi muito mais do que a gente pensa. Porque eles tiveram ódio de Yahushua, né? E eles sabiam que Yahushua ia cumprir a promessa. E por isso que Yahushua fala, mesmo que todos me rejeitem, mas eu cumprirei a promessa. Porque até hoje, as pessoas que sabem de Yahushua, eles sabem que Yahushua existe
né? E eles estão ocultando isso dentro dessas, digamos, sinagogas de Satanás, como a própria Bíblia fala, né? E esse livro aqui, ele desmascara, digamos, todo aquele que mente, né? Todo aquele que mente, porque o Pilatos diz que lavou as mãos, mas ele lavou quando ele fez crueldades com Yahushua. Quando ele fez crueldade com Yahushua, foi que ele disse que lavou as mãos. Exatamente. A Bíblia do Almeida não fala isso. A Bíblia do Almeida esconde todas essas verdades. Mas o próprio Pilatos, ele foi o primeiro a bater em Yahushua, a martirizar o corpo dele, martirizar ele, e depois que ele bateu, aí ele entregou para os soldados romanos para que eles continuassem batendo e lavou as mãos. Até os filmes de Hollywood, o Jussier, também esconde isso. Esconde sim. Esconde sim. Esconde sim. Esconde sim. Certamente, até os filmes de Hollywood esconde sim. O Jussier. Pode continuar, Rony, por favor. Tem uma informação aqui, ó. Essa informação, quando eu li ela, eu fiquei surpreso. Sim, pode falar. Olha só. Os descendentes de Canaã, chamados cananites, né? Cananites, sim, nas escrituras, inventaram o alfabeto. Rapaz, tá vendendo melão aqui na rua. É o som aqui do carro aqui, que tá alto aqui. Ó. Eu tô na rua aqui, né, fazendo essa live, né, então... Não tem como. Eu foi o único lugar que eu consegui, né, pra fazer essa live. E o rapaz parou aqui em frente, ó. Vamos fazer o seguinte, Jussier. Ô, Jussier. Oi. Jussier. Oi. Vamos encerrar esse streaming. Vamos encerrar esse streaming e a gente volta numa segunda live trazendo novas informações. Certo, vamos. Realmente, vamos encerrar então, porque tem muitas informações, né? Muitas informações. Isso. E a gente traz em outra live, né? Eu ainda não estou estabelecido na casa, lá no alojamento, que tem Wi-Fi, entendeu? Aí, só para a semana que vem, com certeza eu já estarei lá na outra casa que tem Wi-Fi, aí a gente pode fazer com mais calma essas lives, né? Vamos deixar o povo aí refletir o que a gente falou, né? Foi muito boa essa live, foi muito proveitosa, né? E a gente vem aí na próxima live aí, né? Numa segunda live aí sobre o mesmo livro, né? Isso. Então eu vou dar minhas considerações finais. Obrigado a todos, né? E que Yahushua proteja a todos, né? E que a verdade se espalhe a cada dia, tá bom? Pronto, Rondinei, pode finalizar aí, tá? Tá bom. Pessoal, um grande abraço para vocês. Nós iríamos transmitir mais informações nessa live. Nós iríamos passar mais informações, mas o carro de som aí fez o favor de estragar aí, né, o andamento, entendeu? Então a gente vai deixar para uma ocasião posterior, né, onde traremos essas informações com mais calma, com mais tranquilidade, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e que o Salvador Yahushua conduza vocês no caminho da verdade. Tchau. Tchau.